Hoje é dia de falar de mais um filme que é uma prova de quão patética é a distribuição de cinema aqui no Brasil. Um filme que chega com quase 5 meses de atraso em relação à sua estreia nos Estados Unidos. Isso é vergonhoso, mas a gente, infelizmente, já está acostumado. Bom, não vou ficar falando nesse vídeo sobre as chances do filme no Oscar e tal, porque eu dedico vídeos apenas para falar sobre o Oscar, sobre as chances dos filmes, como funcionam as campanhas, etc. Então aqui eu vou fazer só uma crítica mesmo de The Banshees of Inisherin, que é um filme que chega com um longo atraso, aquela mentalidade que é extremamente ultrapassada da distribuição no Brasil, de que um filme ele vai receber indicações ao Oscar, então a gente coloca ele próximo ao Oscar, porque só nessa época o público vai ter algum interesse. Isso já fez sentido algum dia lá na década de 90, por exemplo. Hoje em dia não faz mais. Esse filme em dezembro, como muitos outros, já tinha vazado e quem assiste filmes baixados em torrent e tudo mais, já tinha baixado, já assistiu. E aí esse filme vai dar prejuízo provavelmente nos cinemas. E aí vai vir aquele mesmo discursinho de que esse tipo de filme não dá lucro nos cinemas brasileiros. Será? Faz uma distribuição decente, colocando o filme na época certa, que aí a gente volta a conversar. Bom, desabafo inicial feito. Estamos falando aqui do novo filme do Martin McDonagh, diretor que tem como filme mais conhecido 3 Anúncios para um Crime, que era o filme que disputou ali melhor filme com a Forma da Água. E além disso ele tem 2 longas e um curta. O curta que ele foi premiado, né? O primeiro filme que ele fez na carreira foi um curta premiado no Oscar, que é The Six Shooter. E depois ele fez 7 Psicopatas e um Shih Tzu e Em Bruges, ou Na Mira do Chefe, que talvez seja o meu filme favorito dele, junto ali com 3 Anúncios, né? São os 2 que eu mais gosto. O Martin McDonagh ele é muito marcado por esse humor, digamos, mais ácido, mais provocativo, em alguns momentos que soa até meio errado, digamos assim. E aqui ele traz de volta uma dupla que ele já trabalhou junto para primeiro plano, que é o Colin Farrell e o Brendan Gleeson, que também são os 2 personagens centrais ali na mira do chefe. Além disso, a gente tem a Carrie Condon e também o Barry Keoghan. É um elenco que tá todo mundo aqui muito bem e muito alinhado com a proposta da direção. E eu acho curioso que, por mais que o Martin McDonagh ele se pegue muito, né, ele seja mais conhecido talvez pelo humor, porque 7 Psicopatas e um Shih Tzu é um humor mais escancarado. Na Mira do Chefe está fazendo piadas o tempo todo, e o próprio 3 Anúncios para um Crime, que tem o lance da violência e trabalha alguns temas mais sérios, digamos assim, mas também tem aquelas sacadas de humor ácido, principalmente com a personagem da Frances McDormand, ou com o personagem do Sam Rockwell, que é mais bobão e tal. Ele é muito marcado por isso, mas o cinema dele não é só isso. E se a gente olhar à primeira vista, The Banshees pode parecer um filme meio estranho na filmografia dele, mas não é. Aqui tem muito de Martin McDonagh, sobretudo em como ele traz esse cenário para a vida dos personagens e para a construção desses personagens e de todos os temas que vão ser trabalhados. Então aqui é uma composição visual, é uma mise-en-scène que sempre vai prezar muito pela solidão, que é justamente sobre isso que o filme vai falar. Aquela solidão repentina em um momento mais avançado da sua vida, digamos assim, né? Aqui tem muito esse lance, esse debate até do personagem do Brendan Gleeson, de olhar e falar, eu não fiz nada de muito importante na minha vida, então eu vou focar naquilo que pode me tornar uma pessoa marcante ou coisa do tipo. E a partir disso a gente vai ver tudo pela perspectiva desse personagem do Colin Farrell, que tinha um grande amigo e de repente esse grande amigo virou para ele e falou, você não é mais meu amigo, eu não gosto mais de você e pronto, você está sozinho na vida. E o Martin McDonagh ele vai reforçar isso muito, tanto nas interações, que são interações muito distanciadas, digamos assim, né? O personagem do Colin Farrell, ele não consegue mais essa conexão com o personagem do Brendan Gleeson e também não vai conseguir uma conexão muito forte com os outros personagens, o do Barry Keoghan. Eles até têm algo ali que eles tentam conversar e tal, mas não tem uma interação muito forte, muito presente de amizade, e ele também não consegue essa interação muito forte com a irmã dele, tendo que recorrer aqui, por exemplo, ao burrinho dele, e de certa forma a gente vê isso muito presente também na ideia de ser uma ilha isolada em 1923,
lá na Irlanda e tudo mais, mas a ideia da ilha é isso, né? A ilha é essa coisa que fica sozinha, solitária em meio ao mar. E é justamente isso que a gente vai ter aqui, a percepção desse personagem do Colin Farrell que a gente vai acompanhar. E tudo vai acompanhar junto. A gente vai ter uma trilha sonora que vai ser muito marcada por essa melancolia, a gente vai ter as composições mesmo, os planos que geralmente vão colocar esse personagem em um lugar escuro, com uma luz meio fria, sozinho no plano, com muitos espaços vazios. Então é um filme bastante depressivo em certo sentido, justamente como ele trabalha essa solidão tanto nos personagens, tanto na nossa história, mas principalmente como tudo isso é transportado para esse cenário, para a construção dos planos, para a construção de uma trilha sonora e que sempre vai situar esse personagem sozinho, de alguma forma, esse personagem vivendo dentro da sua melancolia. Então é um tema muito presente também no cinema do Martin McDonagh. A gente vê isso com a protagonista de Três Anúncios para um Crime, a gente vê isso com esses mesmos dois personagens que estão numa cidade ali que parece muito fria. Então, como em Bruges, né, em como ele faz isso na Mira do Chefe, Bruges parece uma cidade muito fria, onde não tem muita interação, não tem calor humano, e aqueles personagens eles vão entrando também nessa lógica meio depressiva. Isso é resgatado aqui de volta em um filme que não vai abandonar o humor do Martin McDonagh. Isso vai aparecer muito nos diálogos e no uso das repetições também, né, como os personagens repetem muitas vezes as falas e tudo mais, mas vai ser um filme que vai trabalhar esses temas mais frontalmente, mais como o foco do filme, né? O foco do filme se transforma na solidão. E outros temas que são recorrentes da filmografia dele, como a violência, vai estar presente aqui, mas de uma forma um pouco diferente daquilo que era em Três Anúncios, né? Que era um filme que transpirava violência, que tinha o vermelho por todos os lados. Até aqui até a violência ela vai aparecer de uma forma mais fria, de uma forma mais solitária, quase como uma resposta pela solidão ou pela busca pela solidão. Então, para mim, é um filme que funciona tanto nesse humor mais cínico e mais ácido, digamos assim, do Martin McDonagh, mas principalmente em como os personagens dele sempre são o foco dos filmes dele, mas esses personagens só funcionam dentro de cenários específicos. A personagem de Três Anúncios para um Crime só funciona dentro daquele contexto. Os personagens em Na Mira do Chefe também só funcionam dentro daquele mundo, daquela cidade, daquela lógica. E aqui os personagens eles só vão funcionar dentro dessa ilha isolada que não tem uma conexão com o mundo. E é interessante como ele fala do mundo, né? Ele fala que tá tendo uma guerra civil na Irlanda e tudo mais. Ele fala do mundo, ele não mostra o mundo. A gente só vê esses personagens afastados. Eles recebem isso como uma notícia distante, mas eles não presenciam aquilo. A vida deles é essa vida pacata, essa vida fria, essa vida extremamente solitária e sem muita perspectiva. Só que, mais uma vez, para mim o interessante não é só os temas ou só a história, mas principalmente como essa história é transposta para a tela, como ele vai trabalhar todos esses elementos para construir esse universo super distanciado, super solitário, e falar de solidão sob diferentes perspectivas. A perspectiva do personagem do Brendan Gleeson, que é diferente da perspectiva do Colin Farrell, que vai ser diferente também da perspectiva da irmã dele, que vai tentar buscar algo de diferente, que é diferente também da perspectiva do personagem do Barry Keoghan, que é um personagem solitário também, e em certo sentido ele nem percebe tanto isso ainda. Então, para mim, Banshees não é o melhor filme do Martin McDonagh, mas ainda assim é mais um ótimo filme desse diretor que eu gosto muito. Eu até citei ele, acho que em filmes mais subestimados, aquela lista que eu fiz. É um diretor que eu gosto bastante e gosto, mais uma vez, como ele trabalha temáticas parecidas, ele se usa de alguns elementos recorrentes na filmografia dele, mas os filmes dele sempre soam diferentes entre si, ainda que a gente veja o autor presente em cada um deles. Então, por hoje é isso. Comentem aqui embaixo se vocês já assistiram, se vocês ainda não assistiram, o que vocês estão esperando do filme. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.